Este estudo, embora seja para todos nós também, para a nossa igreja, ele é especificamente voltado ou prioritariamente voltado para as nossas visitas. Apocalipse numa linguagem que qualquer pessoa entenda. Ou seja, amigos, queridos irmãos da igreja, entendam que tudo que nós fizermos aqui e toda a linguagem que nós formos usar é para transformar esse livro em algo fácil de ser assimilado por alguém que não tem nenhuma base bíblica. Essa é a maior dificuldade. Porque se é para complicar, começar a explicar isso aqui, vai ficar difícil, porque as pessoas não vão entender. Então nós vamos fazer esse estudo, procurando tirar de cada capítulo, a cada quarta-feira, o que é que cada capítulo tem a ver com a minha vida e a sua hoje. É isso que interessa. Qual a relação do livro de Apocalipse comigo e com você? Para que isso vai servir para mim? O que vai adiantar na minha vida? O que vai me ajudar a resolver os problemas? É dessa maneira que nós vamos direcionar este curso, a partir desta quarta. Eu quero começar, como sempre, sabendo se nós temos visita aqui esta noite, alguém vindo pela primeira vez conhecer a nossa classe bíblica e quem sabe se matricular aqui no nosso curso de Apocalipse, que vai até o final do ano. Será que tem alguém aqui pela primeira vez? Se tiver, fica de pé. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E esta noite nós vamos fazer o seguinte aqui, relembrando algumas coisas que você aprendeu na quarta-feira passada com o pastor Luiz Gonçalves, na quarta, quinta e sexta. Lembram-se? Aliás, eu quero saber quantos de vocês que estão aqui estiveram na semana passada, na quarta, quinta e sexta, na abertura do seminário. A maioria esteve. É muito bom isso, porque o pastor deu ali noções básicas e genéricas a respeito do livro que nós vamos estudar esse semestre. Foi muito importante você ter aprendido o significado daqueles símbolos. Um teste rápido aqui. Quem se lembra o que são águas em Apocalipse? O símbolo águas. Eu não vou fazer como o pastor Luiz, tá? Ele faz muito bem feito do jeito dele. Povos. Bom que vocês guardaram isso. Todos esses símbolos. Mulher, quem lembra o que é mulher? Vocês estão afiados, hein, gente? Guardaram, mas nós vamos estudar isso. Esses símbolos vão aparecer sempre, por isso que é bom tê-los em mente, e outros que nós vamos aprender aqui também. E o pastor Luiz, na introdução, deu uma explicação muito importante, que é o significado do livro de Apocalipse, porque, amigos, guardem essa primeira informação, e você, querida visita que está aqui pela primeira vez. O nosso mundo hoje, por mais informado que seja, e é isso que eu não consigo entender, com tanta informação na televisão, nos jornais, na internet, como é que as emissoras de televisão, os veículos de comunicação, as pessoas cultas, inclusive das rádios, os jornalistas, como é que continuam cometendo um erro grave, o de não conhecerem o significado da palavra Apocalipse? Pode verificar, toda vez que é mencionado, as pessoas dão a palavra Apocalipse no sentido de algo terrível, tenebroso, fim do mundo. Absolutamente errado. O que significa Apocalipse? Revelação. E nós temos jornalistas cultos que não sabem disso. Apocalipse, amigo, não quer dizer desastre, terremoto, fim de mundo. Não, Apocalipse quer dizer revelação. É o livro das revelações. É isso que quer dizer Apocalipse. Então você não precisa ficar com medo quando se fala de Apocalipse. O Apocalipse são revelações. De quem? Nós vamos ver essa noite. De quem? Nós vamos ver essa noite. Eu não sei aqui quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme recente. Eu assisti por recomendação, fui lá na locadora, peguei, me recomendaram tanto que eu fui lá assistir e gostei. Alguém assistiu aqui um filme chamado A Procura da Felicidade? Poucas pessoas. Eu recomendo. Eu assisti esse filme e gostei muito, recomendo. É um filme que é uma lição de vida, é uma lição de determinação. Se você puder, passe numa locadora um dia desse aí, assista esse filme. É interessante o filme, é bonito, tem uma bonita mensagem. Mas o que eu quero falar não é do filme não. Eu quero falar de uma cena do filme que me chamou muito a atenção, que é uma cena de um menino que está com o pai. O garoto tem pouca idade, 4, 5 anos talvez no máximo, e eles estão ali numa situação muito desagradável que você vai assistir no filme. E naquela noite o pai teve que levar o garoto para dormir fora da sua casa, do seu quarto, num albergue. E não tinha nem luz no quarto, um quarto muito simples. O menino apavorado, assustado, fora da sua cama, fora do seu quarto, fora da sua casa. E na hora que o pai está tentando fazê-lo dormir ali,
e sem luz no quarto, o pai precisa de luz para consertar um aparelho. E ele quer sair do quarto e o garoto não quer deixar. Pai, não quero ficar sozinho, eu tenho medo. Não sai, eu tenho medo. E o pai precisava consertar aquele aparelho para levar no dia seguinte. E ele começa a conversar com o filho assim: filho, papai vai estar aqui do lado. Não, papai, não sai. Mas eu vou estar aqui do seu lado. Eu vou estar aqui no corredor fora do quarto. Eu não vou sair dali, eu só preciso da luz do corredor. Mas o menino começou a chorar. E o pai falou assim: quer ver? Vamos fazer uma coisa. Presta atenção. O pai saiu do quarto, chegou no corredor e continuou falando com ele. Falou: você está ouvindo a minha voz? Estou. Eu estou aqui, filho. Continua ouvindo a minha voz? Estou. Continua ouvindo. E ele ali falava com o filho para o filho poder se acalmar, porque enquanto ele ouvia a voz do pai, ele sabia que o pai estava perto. Ele se acalmou e dormiu, porque dormiu ouvindo a voz do pai. E eu vendo o filme, a minha cabeça começou a viajar. Que imagem linda! Quantos de nós precisamos ouvir a voz do pai para nos sentirmos seguros? Tem momentos na vida que a gente se sente sozinho, fica meio apavorado, meio perdido. E Deus continua falando conosco. Ele está dizendo assim: calma, está ouvindo a minha voz? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus continua falando para nos acalmar, para nos dar a direção, o caminho, nos dizer onde estamos, para onde devemos ir, como devemos ir. A cada dia eu ouço a voz de Deus. E essa cena do filme me chamou a atenção, porque é exatamente assim: um pai amoroso que continuava falando com o filho para que ele se sentisse seguro. Ele não podia ver o pai, mas por ouvir a sua voz ele se acalmava. Que coisa linda, que imagem bonita. Lógico que eu transportei isso para a nossa realidade aqui no campo espiritual. Apocalipse capítulo 1, e eu quero ler o verso 1. Apocalipse 1 diz assim: olha aqui o sentido, o significado do livro, do nome Apocalipse. Olha só, o que diz aí? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Para aqui. Aqui tem uma sequência muito importante. A revelação de quem é? De Jesus. A revelação é dele e a respeito dele, sobre Jesus. É de Jesus e sobre Jesus. Há uma sequência. Quem entregou? O verso diz: Deus. Entregou para quem? Para Jesus. Deus para Jesus. Jesus entregou para quem? Para o anjo. E o anjo entregou para quem? Para João. Já está na quarta pessoa. Deus, Jesus, o anjo, nas mãos de João. E o João entregou para quem? Faz assim com o dedo, ó. Para mim. João entregou para nós. Vejam a sequência: de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e do João para nós. Diz que para que nós saibamos o que? Vamos ler de novo o verso 1? Para sabermos o que? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que? As coisas que brevemente devem acontecer. Revelações de Deus para nós, para nos dizer o que é que vai acontecer no mundo, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Porque você vai ver ao longo dos estudos que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, especialmente estes dois, que são os mais proféticos, tratam de assuntos do nosso tempo, a ponto de Deus chegar para Daniel e dizer assim: ó, acabou de escrever? Ok, fecha este livro e guarda ele para o tempo do fim, para o nosso tempo. Portanto, essas revelações são para nós, para o nosso tempo. Daí a importância e a urgência de nós conhecermos esse livro. Quem conhece já vai ter a oportunidade de recapitular esse semestre. Vamos recapitular, vamos rever. E para quem não conhece, você vai ver o quanto é importante conhecer as revelações deste livro aqui. Amigos, eu vou começar essa noite e vou fazer um parênteses no estudo dessa noite, porque eu já ia começar estudando o capítulo 1 hoje, mas nós vamos estudar o capítulo 1 na próxima quarta. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque não dá para não falar disso.
Eu fiquei me perguntando, quando comecei a preparar esse estudo há um mês atrás, comecei a preparar o seminário, eu li esse verso aqui, eu tenho muito disso às vezes, eu leio um verso, fico olhando para o vazio e eu fico mastigando aquilo ali. Eu fico tentando entrar no que não está escrito ou entender melhor. E eu fiquei me perguntando assim, de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, até aí para mim não tem dúvida, a sequência está lógica, Deus, Jesus, o anjo, ok. Mas aí veio uma pergunta na minha cabeça, por que essa revelação tão importante e fundamental foi entregue para João? Por que João? Podia ser Paulo? Podia ser Pedro? Por que João? Porque ele foi o escolhido para receber esta mensagem fundamental para os nossos dias. E resolvi fazer assim um estudo a respeito disso, fui ler alguma coisa e aprendi umas coisas muito legais que eu quero dividir com vocês. E vai ser a primeira lição para a nossa vida essa noite, para a gente levar para casa. João, ele recebeu essa mensagem. Deus podia ter escolhido qualquer outro. E aí comecei a investigar e descobri algumas coisas. Primeiro, o livro de Apocalipse, ele foi escrito no ano 94 depois de Cristo. 94 depois de Cristo. João era o último e único sobrevivente dos discípulos. Quando ele escreveu o Apocalipse, todos os outros discípulos já estavam mortos. Ele era o único sobrevivente, João. Importante isso. Já nós vamos ver por quê. Ele ficou com a responsabilidade, ele era o último, não tinha mais nenhum companheiro de jornada. Ficou com ele. Ele tinha 85 anos de idade quando ele escreveu o livro de Apocalipse, preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, preso, isolado na ilha com 85 anos. E aí eu me pus a pensar, para nós que somos mais jovens, e às vezes achamos que já concluímos o nosso trabalho na vida, ou nos sentimos cansados, desanimados, né? Alguns vão beirando aos 50, como é o meu caso, outros 60, outros 70, meu pai com 75, e a gente fica com a sensação de que está com a missão cumprida, mas a coisa mais importante que João fez na vida dele, ele fez com 85 anos. Já parou para pensar nisso? Que talvez o que Deus reserva de mais importante para a sua vida, você não fez ainda. João fez com 85 anos. Quando talvez ele se sentisse incapaz, velho, escreveu o livro de Apocalipse. Muitos pensam que este foi o último livro escrito na Bíblia Sagrada. Ao ler e ao estudar esse assunto, eu descobri que há alguma divergência sobre esse assunto. Alguns teólogos dizem que o livro de Apocalipse não seria o último livro escrito da Bíblia, pela data, ano 94. Muitos afirmam que o Evangelho de João, ele escreveu depois de Apocalipse. Interessante isso. Ele escreveu o primeiro livro de Apocalipse e depois o seu Evangelho, cerca de diferença de 2 ou 3 anos após. Muitos teólogos afirmam isso categoricamente, que Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João. Não tem tanta relevância para nós essa questão, mas é apenas um dado para você guardar aí. Mas com 85 anos, aquele homem, sozinho, preso, recebeu uma revelação de Jesus Cristo para passar para nós. Agora, eu fui estudar para responder essa pergunta, por que João, e fui buscar algumas coisas a respeito da vida de João que vão nos ajudar a entender como Deus trabalha, o amor de Deus, a presença de Deus e o cuidado de Deus com cada um de nós. Você vai ver isso claramente na vida de João. Vamos estudar juntos algumas coisas, alguns aspectos sobre João. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos buscar na Bíblia algumas informações que vão nos ajudar nesse semestre a entendermos um pouco melhor o livro de Apocalipse, na pessoa do seu autor, João. Evangelho de João, capítulo 1, leia comigo o verso 29. João, Evangelho, capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João que viu a Jesus e disse: ali está o Cordeiro, é o João que escreveu o livro de Apocalipse? Não é. Esse aqui é o João Batista. João Batista. Foi ele que estava lá na Galileia, no mar da Galileia, e viu Jesus e apontou.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigos, quando isso aconteceu, nesse batismo, foi a primeira vez que João, o evangelista, o autor de Apocalipse, foi a primeira vez que ele viu Jesus. Sabe quantos anos ele tinha? 17 anos, quando João conheceu Jesus Cristo. Foi exatamente nesse dia. Ele estava com Pedro. João estava com Pedro e André. Quando ele viu Jesus pela primeira vez. E não é à toa, ao ouvir a expressão, eis o Cordeiro de Deus, por isso que eu disse que esse estudo dessa noite é muito importante para nós entendermos muita coisa do livro de Apocalipse. Porque João toma essa expressão emprestada de João Batista, Cordeiro de Deus, e ele usa 29 vezes essa expressão no livro de Apocalipse. Ele aprendeu isso com João Batista. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele utilizou 29 vezes no livro de Apocalipse. O que mais que eu aprendo a respeito de João? Abre lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ver mais uma informação aqui importante. Mateus 4. Veja que isso aqui nós estamos extraindo da Bíblia, da própria Bíblia. João capítulo 4, vamos ver o verso 18, que diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Verso 21. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos. Quem são? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. Estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. Mais uma informação importante para nós, porque vocês vão ver claramente, e a Bíblia não esconde isso, Jesus não tinha preferência por nenhum discípulo, claro que não. Ele não preteria um em relação a outro, não amava mais um do que outro. Mas a Bíblia não esconde que havia um círculo de intimidade maior entre 3 discípulos. Nós vamos ver essa noite. 3, quem sabe quem são os 3? Que sempre andavam juntos: Pedro, Tiago e João. Sempre estavam juntos, sendo que Tiago e João são irmãos. Sempre os 3. E aqui a Bíblia começa a explicar por quê. Na verdade eles eram pescadores, estavam acostumados a estar no mar pescando como subsistência. Foi quando Jesus apareceu para eles e os convidou para serem pescadores de homens. E eles aceitaram o convite, largaram e resolveram seguir a Jesus. E se tornaram tão amigos, inseparáveis, que durante toda a trajetória, o ministério de Jesus, você vai encontrar os 3 nos fatos mais importantes que marcaram o ministério de Jesus. Querem ver alguns? Vamos ver a importância do relacionamento dos 3 com Jesus, e você vai começar a entender por que João foi escolhido para a revelação. Vamos ver juntos o que os 3 faziam sempre juntos. Primeira informação, Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ver uma informação importantíssima na Bíblia a respeito do próprio João, o autor do Evangelho e do livro. Vamos ver, curiosamente, como é que ele é obrigado a referir-se a si mesmo. Porque no Evangelho de João, ele não diz assim, eu, João. Você vai ver como é que ele se chama. Ele se chama da maneira como ele era visto por Jesus Cristo. Vejam bem, Evangelho de João, capítulo 20, verso 2. Diz assim: correu ela e foi ter com Simão Pedro. E com o outro discípulo, ele não fala dele, ele fala o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Amigos, muitas vezes vocês vão ver João repetir esse termo. Ele não usa o nome dele, ele não fala dele mesmo. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. É pouco isso? É pouco? O discípulo a quem Jesus amava, reconhecidamente, era João. Sempre os 3 envolvidos, mas claramente não que Jesus amasse mais a João.
é que para todos os discípulos, e Jesus sabia disso, para todos, Jesus amava do mesmo jeito, mas ele sabia no seu coração que Jesus era aquele que tinha significado mais importante para João do que para os outros. De todos eles, todos amavam Jesus, seguiam a Jesus, mas Jesus percebia claramente que João era aquele que tinha maior amor a Cristo. Por isso a Bíblia diz: o discípulo a quem Jesus amava. Vamos ver se isso é uma verdade? Vamos examinar então as Escrituras, vamos ver se a Bíblia confirma este fato. Abre lá, Lucas capítulo 8. Vamos ver por que esse relacionamento tão íntimo de Cristo com João e vice-versa. Lucas capítulo 8. Lucas 8 diz assim, verso 49. Lucas 8, 49. Ele estando ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Quem é esse principal da sinagoga que a filha estava morta? E foram chamar por Jesus. Quem era? Jairo, filha de Jairo, que estava morta. E correram para chamar Jesus quando a filha dele já estava morta no quarto, na cama. Verso 50. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu: não temas, crê somente e ela será salva. Chegado a casa, a ninguém deixou entrar, senão quem? Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Jesus não deixou ninguém entrar da multidão. Ele foi chamado, entrou, não permitiu a entrada de ninguém, exceto Pedro, Tiago e João. Lembra-se que eu falei que os três sempre juntos e muito próximos de Cristo? Havia uma identificação muito forte de Jesus com os três: Pedro, Tiago e João. Vamos ver mais um episódio aqui. Abre lá a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, eu quero ler o verso 1. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, sempre os três, irmão deste, e os levou em particular ao alto monte. Vocês entenderam? Levou em particular. Jesus separou os três do grupo, convidou os três em particular e tirou eles dali, e levou os três para um alto monte. Só os três. E o que Jesus ia mostrar para eles? Só para os três. E a pergunta é: por que não para todos? Por que não para os 12? Porque havia um relacionamento mais íntimo de Jesus com os três, de confiança. Jesus sabia muito bem, conhecia os três e sabia que certas coisas ele deveria participar para os três. E o que é que Jesus levou em particular os três para verem? Vamos ver? Verso 3. Então, verso 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Para quê? Amigos, simplesmente eles tiveram o privilégio de verem Jesus ser transfigurado diante dos olhos deles. O céu se abriu, aquele clarão, e eles viram Moisés e Elias. É pouco? Que privilégio! Jesus chamou os três de canto e deixou que somente os três vissem isso. Você começa agora a acompanhar que João não foi receber a revelação de Apocalipse à toa. Tem uma trajetória. João vinha acompanhando a vida de Cristo e observando os maiores e principais milagres de Jesus. Foi sendo paulatinamente preparado para uma missão lá na frente. Jesus foi treinando João aos poucos. Vamos ver mais um? Abra lá comigo Mateus 26. Você está em Mateus 17? Mateus 26, outro momento importantíssimo da vida de Cristo. Mateus 26, verso 36. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João.
Pedro, Tiago e João de novo. Onde? No monte, no jardim do Getsemane. Vai acompanhando. Sempre nos momentos mais importantes do ministério de Cristo, Pedro, Tiago e João. E aí o resto da história vocês conhecem. Jesus várias vezes pediu que eles continuassem orando, enquanto Jesus passava por um dos momentos de maior agonia do seu ministério, que foi enfrentar aquela madrugada do jardim do Getsemane. Vamos avançar rapidamente. Agora João 18. João 18. Vamos ver o que acontece, qual o relato de João 18 nessa trajetória de João com Jesus, da sua vida. Lembre-se, João tinha 17 anos quando conheceu Jesus, e aqui vai contando a vida dele. Ele vai crescendo, ficando mais velho e sempre se relacionando com Cristo. João 18, verso 15, diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. O outro discípulo, que era conhecido do sacerdote, é João. Amigos, que momento é esse aqui? Jesus sendo julgado na corte. Lembra-se que Pedro negou Jesus 3 vezes? Ali quem estava junto? João. João estava ali quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro ficou de fora e João entrou porque era conhecido do sacerdote. João negou Jesus? Não. Vocês estão acompanhando a sequência? 3, Pedro, Tiago e João. De repente, Pedro comete aqui um equívoco grave na sua vida. E sobra João fiel ao lado de Cristo, segurando o rojão junto com ele. Vamos seguindo? Para vocês verem se foi à toa que ele foi parar lá no Apocalipse, no livro da Revelação. Agora venha comigo, João 19. João 19, verso 25. Olha onde nós chegamos agora, na cruz. João 19, 25 diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, quem é o discípulo que ele amava? O tempo todo mencionado, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amigos, junto à cruz, quando todos fugiram, todos desapareceram e abandonaram Jesus, inclusive os discípulos, quem estava junto à cruz, junto com Maria? João. Percebem que havia uma reciprocidade muito forte de amor. Não que Jesus amasse mais a João, eu insisto nisso, mas João amava mais a Jesus do que os outros. Era um amor que ele não conseguia conter, muito forte, e ele foi durante todos os momentos com Cristo, até a cruz. E na hora do sofrimento maior, lá estava ele. Você começa a responder a pergunta: foi à toa que ele ficou, os outros foram indo, foram sendo mortos, decapitados? Foi à toa que foi sendo preservada a vida de João? Mas tem mais. Vamos ver se na Bíblia acontece alguma coisa pelo acaso. Tem mais. Segue comigo agora. João 13, João capítulo 13, nós vamos começar a encerrar. João 13, vamos começar a encerrar, diz assim, João 13, verso 33. João 13, 33, Jesus disse assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Essa aqui é a noite da Santa Ceia, tá? Santa Ceia. E Jesus disse na Santa Ceia: vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Amigos, naquela noite da Santa Ceia, João ficou extremamente preocupado junto com os outros discípulos. Por quê? Porque ele não entendeu esse recado de Jesus. Jesus disse ao partir o pão: para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles não conseguiam compreender para onde Jesus ia. E João começou a ficar aflito com aquilo. Mas como? O Senhor vai nos deixar?
O Senhor vai se separar de nós? E ele foi ficando numa aflição muito grande. Não compreendia do que Cristo estava falando. Exatamente. Uma noção vaga talvez. Mas exatamente que lugar fosse esse, ele não sabia. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora, do trovão. Por que João foi chamado de filho do trovão? Como é que você acha que era a personalidade dele? Ele era assim, bonzinho de se lidar? O que você acha? Para a Bíblia chamar de filho do trovão. Amigo, ele era muito encrenqueiro, briguento mesmo, arruaceiro. Não era fácil de lidar com João. Tinha um temperamento extremamente forte, a ponto de ser chamado de filho do trovão. Só arrumava confusão. Queria arrumar uma briga? Era fácil. Se metesse com João. Personalidade muito forte. E começou a se relacionar com Jesus. Vocês acham que ele não causou muitos problemas para Jesus com esse temperamento? Jesus calmo, manso, pacífico, e tendo como um dos discípulos um homem realmente muito forte de temperamento. E há um traço no caráter de João que a Bíblia não esconde. João odiava as injustiças dos romanos. E na época eles viviam sob o Império Romano. E a questão é que quando João começou a se envolver com Cristo, tanto como Tiago e Pedro, eles inicialmente acreditaram que o ministério de Cristo fosse um ministério para tomar conta e subverter o governo de Roma. As primeiras intenções de João eram intenções políticas. Chegou agora o nosso rei, o nosso salvador, o Messias, e ele vai acabar com essa injustiça, e ele vai ser o nosso rei, vai mandar no mundo, vai tomar conta do mundo, e nós vamos estar aqui do lado dele e vamos ocupar cargos de importância. Se Jesus realmente for o rei, eu vou ser primeiro-ministro, com aquele temperamento que ele tinha. Vocês acham que eu estou inventando isso? Vamos ver se eu estou inventando ou se isso está na Bíblia com todas as letras. Mateus capítulo 20. Vamos ver qual era a expectativa deles. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, verso 21. Mateus 20, 21. Vamos ler o Mateus 20, 20. Primeiro verso 20, diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. A mãe deles foi ver Jesus, procurou por Jesus. O que ela queria? Com seus filhos, e adorando-o, fez um pedido. A mãe foi lá fazer um pedido para Jesus. O que ela pediu? Verso 21. Perguntou ele: que queres? Disse ela: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. O que a mãe deles foi pedir? Jesus, no teu reino, no teu governo, está prestes. Eu vou fazer um pedido para o Senhor. Já que o Senhor é tão amigo dos meus filhos, faz o seguinte: concede que um possa se assentar à direita do seu trono e o outro à esquerda. Um primeiro-ministro, um ministro da fazenda, o outro ministro da defesa. Vou fazer um pedido de caráter político. Porque estas eram as aspirações dos dois. Não compreendiam totalmente o caráter do reinado de Cristo. No início, no princípio, até que aos poucos vai ter um momento específico em que João vai começar a compreender. Quer ver que momento foi esse? Veja então junto comigo aqui. Olha só, Mateus 20. Você está no Mateus 20? Olha a resposta de Jesus no verso 22. Olha só. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E ser batizados com o batismo com que estou para ser batizado? Olhou para a mãe deles e disse assim: a senhora não sabe o que está falando. Vocês ainda não entenderam o significado e o caráter do reino que eu vou instituir no mundo. Vocês não entenderam. Por acaso vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Veja a resposta afobada dos dois. Afobadamente eles responderam. Final do verso 22. Responderam-lhe o quê? Podemos. Precipitadamente: nós estamos prontos para beber seu cálice. E o incrível, o amor de Cristo por João era tamanho que ele atendeu o pedido. Você quer beber o meu cálice? Eu vou te atender. Impressionante. Porque a partir daí, na sequência dos anos, os discípulos começam a ser interrogados, torturados e mortos.
decapitados. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Está lá em Atos capítulo 12. Foi decapitado, verso 1. Os outros foram, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aos poucos eles eram torturados e mortos, e Deus ia mantendo a vida de João, porque ele precisava beber do cálice de Cristo, na ilha de Patmos. Jesus atendeu o pedido dele. E vamos ver agora, vamos avançar para concluir. Diz assim, verso Atos capítulo 4, penúltimo verso dessa noite. Atos 4, olha só. Atos 4, começa a acontecer algo muito importante na vida do filho do trovão, do briguento, do arruaceiro, do temperamental, daquele que tinha aspirações políticas. Começa a acontecer uma coisa importantíssima na vida dele. Atos 4, eu quero o verso 13. Atos 4, verso 13, que diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amigo, Jesus já tinha morrido aqui, livro de Atos. Jesus já tinha morrido. Pedro e João continuavam pregando, mas a Bíblia diz que as autoridades estavam estranhando. Esses homens não são indoutos, iletrados, ou seja, não são incultos, não são simples pescadores. Como é que eles pregam com tanta autoridade e tanto poder? Até o ponto que as autoridades começaram a reconhecer, segundo a Bíblia, que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a influência de Cristo na mente e nas palavras deles. Eram discípulos fortes, pregadores da palavra com todo o poder de Cristo. Ou seja, ali João começa a entender o exato ministério de Cristo na terra. Começou a entender que o reinado de Cristo não era deste mundo. Aliás, o próprio Cristo disse isso para ele: meu reino não é deste mundo. E ali acontece algo muito importante na vida de João, para prepará-lo para a tarefa maior que ainda vinha. Ele não sabia tudo isso aqui. Ele pensou que já tivesse cumprido a sua missão, estava só sendo preparado para a ilha de Patmos, quando ele ia ficar sozinho, sem Pedro, sem Tiago, sem os companheiros, sem os pais, sem mais ninguém, sozinho. Agora eu quero que você leia comigo o que está, vamos ler o que está no João 18. João 18 diz que Cristo disse para João, e quero provar que disse mesmo. João 18, verso 36, último verso da noite, para fechar, para concluir esse tema. João 18, 36 diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amigos, eu quero concluir a mensagem dizendo o seguinte, a respeito desse livro que nós vamos estudar esse semestre todo e começar na próxima quarta, o capítulo 1. Eu achei importante estudar o autor para vocês entenderem que tudo aquilo que João vai falar para nós daqui para frente são revelações que Cristo deu a ele, uma relação de amor muito intenso. João foi preparado para receber isso. Quando Jesus aparece na ilha de Patmos em visão, e nós vamos estudar isso várias vezes, quantas vezes Jesus apareceu para João em visão? Tentem imaginar, e eu tentei ao longo desses últimos dias, e eu confesso que algumas vezes eu fiquei arrepiado e me emocionei sozinho, porque eu tentei me colocar no lugar de João, que viu Jesus morrer na cruz, passou tudo aquilo junto dele, tinha um amor por ele, com todos os defeitos, por ser filho do trovão, briguento, não importa, ele amava Jesus. Isso não se discute. Ele era um discípulo amado por Jesus. Imagine ele velhinho, sofrendo, preso, abandonado, e Jesus aparece para ele. O que vocês acham que João sentiu? Velhinho, Jesus aparece para ele e diz assim: João, não terminou não, pega a caneta, pega aí a pena, agora que vai começar, agora você está pronto, porque eu vou te mostrar. Tenta imaginar como é que ele ficou. O que nós vamos estudar não é uma história da carochinha, não é uma fantasia,
Não, nós vamos estudar aquilo que Jesus Cristo em pessoa entregou a João para trazer para nós. Vai lá e conta para eles, que eu vou mostrar para você. Jesus sabia muito bem que ali estava diante dele, de todos os seus discípulos, aquele que mais o amou. E pode parecer estranho que ele estivesse preso numa ilha, mas Jesus tirou ele do mundo, levou ele para a ilha, lá, um lugar apropriado para as revelações, e deu a este homem o privilégio, ele foi agraciado com o privilégio de receber as últimas revelações de Cristo para nós. Que privilégio! Qual é a lição que eu tiro para a minha vida e que você pode tirar para a sua? Não importa o que você está passando hoje, não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu só sei o seguinte: você não sabe o que Jesus ainda tem para você. Você não sabe naquilo que Ele vai te usar. Você não sabe qual é a tarefa que você tem para cumprir. Você não sabe. O que eu sei é que João estava preparado. E nós estamos. Ele estava preparado para receber. Havia ali todo um relacionamento entre os dois. No olhar eles se entendiam. João esteve sempre com Jesus. Não foi à toa. Jesus não escolheu qualquer pessoa e disse assim, não, ele escolheu alguém que tinha relacionamento íntimo com ele. Portanto, o nosso problema é termos relacionamento íntimo com Jesus. Você quer revelações para a sua vida? Você quer respostas para a sua vida? Você não precisa de um livro de Apocalipse para a sua vida. Você precisa de respostas. Tenha um relacionamento íntimo com Jesus. E olha, para encerrar as coincidências. João conheceu Jesus com 17 anos, adolescente. E teve a última visão com cerca de 85. Profecias para nós. Daniel foi levado do cativo para a Babilônia com 17 anos, a mesma idade de João. E por volta de 80 a 85 anos ele teve as últimas revelações do livro de Daniel. Olha a coincidência da vida dos dois, não para por aí. Porque tanto Daniel quanto João foram os que mais falaram sobre os eventos do tempo do fim. Os recados de Deus para o nosso tempo estão presentes no livro de Daniel e no livro de João. Os dois têm coincidências de idade e de situações. E eu quero encerrar com uma história que às vezes eu procuro me lembrar para a minha vida. Um homem tinha 4 esposas. 4. A primeira, ele gostava muito de dar coisas caras para ela, joias, roupas, cobria de joias. A quarta esposa. A terceira esposa, ele gostava de exibir para os outros, para os amigos, mostrar. A segunda esposa é aquele que ele mais confiava. Nos momentos de angústia, de dificuldade, de depressão, é aquele que ele buscava para se aconchegar, para confidenciar, pedir colo. A segunda. E a primeira esposa é aquele com a qual ele, não é que ele gostava mais. Não tinha muito tempo para ela, não dedicava muito tempo, mas era a primeira esposa. Um dia ele estava no leito de morte, no hospital, e resolveu chamar as 4 esposas. A começar pela quarta, e ele resolveu fazer um teste. Resolveu fazer um pedido para a quarta esposa. Ele disse assim, eu queria saber agora, testar o amor que você sente por mim. Afinal, eu te dei tudo ao longo dessa vida. Eu te cobri de joias, de roupas, de carros. Te dei tudo. Meu pedido é muito simples. Eu quero saber se você está disposta a morrer comigo. E ela olhou para ele e disse, não, você está me pedindo é demais. Eu te amo, mas morrer com você não. Isso eu não posso fazer. Eu ainda tenho a minha vida para seguir. E eu vou seguir minha vida. E virou as costas e deixou o quarto do hospital e o abandonou e foi embora. Chamou a terceira esposa e disse para ela a mesma coisa. Olha, eu quero testar o seu amor. Eu também cuidei muito de você e eu quero saber se você está disposta a morrer comigo. E ela disse para ele, não, o que você está me pedindo também é muita coisa, eu não posso fazer isso. Não, infelizmente, a sua vida, o dia que você morrer, eu vou me casar de novo. Chamou a segunda esposa para fazer o mesmo pedido, se ela estava disposta a morrer por ele. E ela disse, não, eu sempre fui sua amiga, companheira, confidente, mas o máximo que eu posso fazer depois que você morrer é te enterrar. Chamou a primeira esposa, aquela que ele não tinha muito tempo, não cuidava muito, não amava muito, e fez a mesma pergunta. E ela não pestanejou um segundo e respondeu, eu te amo tanto que eu sou capaz de morrer junto com você.
de amor a você. Amigos, por trás dessa historinha meio sem sentido, vocês vão reparar que todos nós temos 4 esposas. Todos nós. A quarta é o nosso corpo, aquele que nós cobrimos de joias, de roupas, cuidamos, mas o dia que nós morrermos, ele vai nos abandonar. A terceira esposa são os bens, as propriedades, as posses, né? Nós gostamos de exibir para os amigos, mas o dia que nós morrermos, eles vão passar para a mão dos outros. A segunda esposa, aquela que nós temos como confidentes nos momentos difíceis, é a nossa família. Mas quando nós morrermos, o máximo que a nossa família pode fazer é nos enterrar. E a primeira esposa, você sabe quem é? O único que é capaz de morrer por nós. Aquele que ao longo da vida nós não damos muita atenção e não temos muito tempo, porque estamos cuidando das outras 3 esposas, o corpo, os bens, a família. Não temos muito tempo para a primeira, mas é o único que vai estar do nosso lado a qualquer momento da nossa vida. Chama-se Jesus Cristo. Portanto, o recado esta noite, para mim e para você, vamos prestar mais atenção e cuidar mais da primeira esposa. Quarta-feira que vem eu espero vocês aqui e nós vamos começar a estudar o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, na próxima quarta.